E a educação é um dos pontos mais tocados em todos os governos, né? E todos os políticos, de modo geral, sempre falam da educação como se fosse uma prioridade, como se fosse algo pelo que ele vai lutar bravamente, né? E por isso os eleitores podem confiar e podem votar que eles estarão fazendo a parte deles. Pois bem, há algum tempo eu tenho falado aqui na Câmara sobre o cumprimento da Lei do Piso Nacional dos Professores, que tem a ver não apenas com o salário que os professores recebem, mas também com a distribuição da jornada dos professores. O que isso significa? Todo mundo sabe que para um professor conseguir dar uma boa aula, ele não pode improvisar essa aula. Ele não pode fazer de uma hora para outra, ele não pode fazer de qualquer jeito. O que o professor precisa? Ele precisa de tempo. Esse tempo é para ele estudar, esse tempo é para ele planejar a aula, esse tempo é para ele preencher as cadernetas, que hoje nós ainda preenchemos a manivela no município de Natal, por exemplo, certo? Que é a caneta, quando você erra, tem que passar o corretivo, fazer tudo de novo. Para tudo isso, o professor precisa de tempo, certo? Hoje, no município de Natal, a lei do piso, ela não é cumprida. O que a lei do piso determina? Ela determina que os professores tenham direito a 1/3 da jornada de trabalho para realizar essas atividades extra-regência. Chama-se hora-atividade, certo? O que o município ele implementa? Ele implementa 1/5 da jornada de trabalho para isso. Algumas pessoas podem perguntar: mas o professor vai fazer questão por uma coisa tão simples, vereador Júnior? Era para ser 1/3 e o município aplica 1/5. Qual o problema disso? Sabe qual é o problema? É que para um professor de educação física, por exemplo, isso significa aproximadamente 180 a 200 alunos a mais, certo? De 180 a 200 alunos a mais. Isso significa 5 turmas a mais para um professor de artes, por exemplo. Para um professor de língua portuguesa, significa uma turma a mais, ou apenas 40 alunos, certo? Não chega a ser um prejuízo tão grande para o professor. Aí, qual o problema se o professor tem 200 alunos a mais? O problema é que vai acontecer lá na frente, o reflexo disso, o que será? Essa tragédia que nós verificamos no Enem deste ano, em que 500 mil de jovens zeraram a redação, vereador Fernando Lucena, zeraram a redação. Mas por que um aluno zera a redação? É porque ele é burro? É porque ele é incompetente? É porque o professor dele não sabe ensinar? Não é. É porque o professor não tem condição de ter 1.200 alunos, fazer com que esses alunos escrevam, corrigir o que os alunos escreveram, fazer uma orientação para uma reescrita e observar no que aquele aluno foi capaz de evoluir ou não na escrita. Isso é humanamente impossível para um professor. Certo? Então, o que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo? E que bom que o líder do prefeito está chegando agora, o vereador Ranieri Barbosa, né, que certamente tem um contato, um diálogo aberto com a secretária Justina Iva, que é do PCdoB. A secretaria, ao invés de aplicar a lei do piso, ela entra em uma dupla situação de ilegalidade. Primeiro, ela não implementa 1/3 da jornada dos professores para a hora-atividade. E segundo, ela aumenta arbitrariamente a jornada dos professores para 24 horas e passa a remunerar esses professores com 20% a mais do salário deles, sem que esses professores tenham feito esse requerimento. Simplesmente obrigou os professores a terem 4 horas a mais, certo? Com esta remuneração. E agora está obrigando os professores que não querem ter essas 24 horas e não querem ter essa carga suplementar, como ela chama, que é esse dinheiro a mais, certo? A entrar na justiça para poder ter o cumprimento de uma lei federal. Isso é um absurdo.
Então é por isso que o nosso mandato, assim como a Regional do Sinte de São Gonçalo do Amarante, de Ceará-Mirim, de Extremóis, estão se organizando e dando apoio aos professores de Natal que queiram o cumprimento da lei federal, a lei do piso. E esses professores, eles estão praticando um ato quase que de desobediência civil, é quase isso, não chega a ser isso, porque eles são amparados logo por duas leis. A primeira é a lei do piso, a segunda é a lei 058, que rege a categoria docente do ensino fundamental aqui do município de Natal. E, por último, ainda, o Plano Nacional da Educação, que na sua meta 17 prevê a valorização dos profissionais da educação com a gradativa adequação da jornada dos professores para que eles deem aula em apenas uma escola, porque ainda tem mais isso. O professor, com essa jornada do jeito que ele tem, certo? Ele ainda tem que pular de uma escola para outra, muitas vezes em um mesmo turno, para conseguir complementar a jornada de trabalho dele. Isso não é uma coisa simples. Aparentemente, pode ser que algumas pessoas imaginem que essa é uma reivindicação que atende apenas aos professores, mas não é. Porque isso tem um reflexo direto na qualidade do trabalho que o professor vai conseguir desempenhar na sala de aula e no desempenho dos alunos. Porque é isso, um professor que tenha 400 alunos, ele consegue ter uma qualidade de ensino. Um professor que tenha 200, ele tem outra qualidade. E um professor que tenha 1.200, ele tem outra. É uma questão matemática, é uma questão simples. E se você tem um dia na semana para fazer sua hora atividade, que são essas atividades que eu estou dizendo, planejamento, elaboração, correção, etc., você tem condições de fazer isso de uma forma. E se você tem um dia e meio, é diferente. É diferente. Então, os professores estão se organizando para a revelia da Secretaria Municipal de Educação, porém, respaldado na Lei do Piso, na Lei 058, no Plano Nacional da Educação, na Constituição Federal, certo? Que prevê o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência e ainda na Lei Diretriz e Base da Educação deste país, estão chegando nas direções das suas escolas e dizendo: a partir de hoje, a minha jornada está reduzida, a minha jornada de sala de aula está reduzida para este número de turmas e a partir de agora vou estar aqui na escola para realizar os meus trabalhos extra-regência. É isso que os professores estão fazendo. Gostaria que os professores, os vereadores pudessem se posicionar em relação a isso, manifestando apoio aos professores. Por nossa parte, já tem apoio integral em relação a isso, certo? E queremos dizer que não sabemos nem o que fazer, porque já existe uma decisão judicial dizendo para a secretária Justina Iva que é para ela cumprir um terço de hora atividade. Já existem decisões, jurisprudências, inclusive no nível federal, e simplesmente a secretária continua desobedecendo. Restou aos professores tomar essa medida, que é chegar cada um na sua escola, os que não querem aceitar receber por 4 horas a mais de trabalho, certo? Que querem a redução das turmas e a execução com qualidade do seu trabalho, implementar a partir desta semana um terço de hora atividade, a revelia da Secretaria Municipal de Educação.